Seja bem-vinda, doutora Maria Inês. Vou apresentá-la então. Então, a doutora Maria Inês Braghiroli é médica oncologista com uma vasta experiência aí também como diretora da SBOC, que tem estado sempre conosco. A doutora Maria Inês, ela já esteve em diferentes atividades do fórum também, contribuindo muito, trazendo toda a sua experiência tanto na clínica como na gestão também desse tema, e atualmente ela é médica oncologista de uma das instituições de referência do setor público, né, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Muito obrigado pela sua presença, doutora Maria Inês. Obrigado, Marco. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Então, eu chamo a atenção, quem ainda não viu a nossa carta, que vá ver a nossa carta, porque é muito interessante como tem também representantes de outras áreas, né, de outras condições crônicas que assinam a nossa carta, porque também se veem contemplados ali dentro da política de câncer, como a regulamentação e a implementação dessa política de câncer vai ser importante para cuidados, né, e prevenção de diabetes, de hipertensão, de obesidade, né, de uma série de condições crônicas também que têm relação com esses mesmos fatores de risco. Bom, convido então agora a doutora Maria Inês. Doutora Maria Inês, por gentileza, traga aqui as suas reflexões sobre o que deve ser priorizado na regulamentação e implementação dessa carta, dessa lei, desculpe, e que nós colocamos na carta. Obrigado, Marco. Mas eu concordo plenamente com o que a Laura e a Helena falaram, e eu talvez juntasse o que a Helena falou na ordem ao contrário, né? Justamente no olhar para a prevenção e no rastreamento, porque os custos são muito menores, né? Tanto, claro, quando a gente previne e quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente não está, numa parte das vezes, a gente não chega no problema, inclusive, do acesso, porque no rastreamento, aqui no câncer de cólon, por exemplo, no achado dos pólipos, a gente evita o envolvimento da doença, ou fazendo com sangue oculto nas fezes, a gente direciona quem vai fazer colonoscopia. Sem dúvida, o custo é muito menor, tanto financeiro quanto, né, humano, né? Então, eu olharia dessa forma. Claro que a gente quer oferecer melhores tratamentos, eu acho que a gente tem uma discussão muito mais ampla só na questão do acesso, mas na questão do que a gente, como população, acredita que é benéfico, né, por conta dos custos que são altíssimos, como que a gente pode, inclusive, ter um melhor acesso, né, e uma melhor negociação baseado nisso, mas eu certamente focaria nessa gestão da prevenção e do rastreamento para que isso fosse muito bem homogeneizado, a gente tivesse como oferecer um acesso, tivesse como ter o nosso pessoal de saúde orientado sobre quem deve fazer, quais são os achados, quem a gente direciona. A prevenção, né, Laura, não passa só de mudanças de estilo de vida, mas a gente pode prevenir, por exemplo, vacinando algumas pessoas, né? Então, são muito amplas as possibilidades, e eu certamente focaria principalmente nisso, né? E, né, também no acesso de como a gente vai tratar, porque se a gente economiza de um lado, sobra para o outro, né? Eu acho que isso tem que ter uma discussão e uma conscientização também das pessoas do que a gente está oferecendo, o que certo tratamento oferece, o que o outro oferece, como que a gente julga como sociedade o que é mais vantajoso, quando a gente beneficia mais pessoas, quando um tratamento que tem um custo altíssimo e o benefício não é tão relevante, né? Eu acho que a gente não tem, né, essa discussão de forma tão clara com a nossa sociedade e até com a própria área de saúde. Então, eu certamente acho que o mais relevante é ter as filas, com quem está na fila, com que lugar eu estou na fila. Acho que é uma angústia tão grande. A gente recebe, né, o trabalho, como você falou, no setor público, o percurso que se leva para fazer diagnóstico, para ser direcionado, é extremamente angustiante, extremamente demorado. Então, talvez a gente pudesse ter tratado de forma mais efetiva e menos custosa se a gente fizesse isso de forma organizada e precoce. Muito obrigado pelas reflexões. Acho que esses são itens, inclusive, bastante destacados na carta, né? De transparência. Então, a transparência para todos, né? Então, para que a pessoa saiba em que lugar da fila, qual lugar da fila ela está, né? Foi muito discutido também no nosso evento de fevereiro. E, e a questão do diagnóstico, né? Acho que o diagnóstico, inclusive, se você puder comentar um pouco mais, doutora
Maria Inês, que me parece que o diagnóstico ainda existe aí uma questão, uma dificuldade, né? Uma dificuldade seja regional, uma dificuldade em termos de nível de atenção, uma dificuldade, né? Então, diferente, por diferentes razões, né? Então, a gente tem ouvido muito, né, aqui no fórum, a questão do câncer de pulmão, por exemplo, que ele, né, poderia ser diagnosticado, mas dificilmente é e acaba sendo, né, um dos cânceres aí que mais leva a mortes, né? Outros cânceres aí que têm apresentado um desafio grande, que inclusive você acabou de citar, como o de reto e cólon, né? E que existe aí uma dificuldade de diagnóstico. E esse é um tema que também faz parte da carta de recomendações, se você puder comentar. As doenças são muito heterogêneas, né? A gente fala câncer, mas a gente está longe de estar falando de um grupo semelhante de doenças, elas são muito heterogêneas. Então, se por um lado é muito mais fácil fazer o diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama, né? Porque a biópsia não precisa de uma sedação, você pode fazer uma anestesia local, você leva isso até a população, não precisa ela ir até um centro especializado. Quando a gente fala aqui, no caso, por exemplo, do câncer de cólon, que é extremamente frequente na nossa população, do câncer de pulmão, você já precisa de um aparato muito maior. Então, por exemplo, no câncer de pulmão, ou isso vai ser feito pela broncoscopia, ou vai ser feito, por exemplo, pela radiologia intervencionista, botar uma agulha guiada por uma tomografia. Isso exige, né, um aparato muito mais amplo. Existe anestesia, existe você avaliar se aquele paciente tem condições ou não de ser submetido àquele procedimento. Nem todo mundo vai conseguir fazer o diagnóstico da mesma forma, né? Então, geralmente precisa de algum exame de sangue, ver se a coagula se tem algum impedimento para que aquele exame seja feito. Depois disso, vai para a patologia. Muitas vezes você precisa fazer alguma análise subsequente. No câncer de intestino, da mesma maneira, é feito pela colonoscopia, na maior parte das vezes. Não é um exame simples, é um exame que precisa de um preparo, tem que estar bem feito, precisa de um anestesista, precisa do médico colonoscopista, isso vai depois para a patologia. Então, aqui a gente está falando de uma cadeia muito mais ampla, mais custosa e mais trabalhosa, né? E alguns exames que podem, inclusive, oferecer algum risco se não forem bem indicados, né? Uma pessoa muito idosa, uma pessoa que tem uma disfunção renal, não vai fazer um preparo de uma colonoscopia em casa, vai fazer isso internado, né? Então, são nuances que levam a uma dificuldade de oferta se isso não está bem estabelecido. Aonde a gente vai direcionar? Quem tem uma suspeita? Como é que a gente vai rastrear? Vamos fazer sangue oculto nas fezes para todo mundo, no caso do câncer de cólon? E aí, quem tem positivo vai para fazer a colonoscopia? Aonde vai fazer? Aonde vai ter o resultado? Para onde vai ser direcionado? Né? Então, e isso não dá para você generalizar. A todos os tipos de câncer vai ser desse jeito. Não dá, porque cada um é de uma forma. Né? Tem tumores que você não precisa fazer um diagnóstico histológico antes. Tem um nódulo no rim, pela exame de imagem, aquele exame já sugere que é um nódulo sólido, que é um nódulo maligno, ele vai para a cirurgia, desde que ele não tenha doença avançada. Não precisa ficar fazendo biópsia, né? Então, o nódulo no pâncreas, da mesma maneira, é um nódulo no pâncreas que não oferece, né, assim, algum impeditivo para a cirurgia, não vai precisar fazer tratamento antes, esse paciente provavelmente vai para a cirurgia. Dá para demorar? Não, não dá para demorar, né? Então são diferenças muito grandes entre cada doença, e se a equipe de saúde, né? Não é só o médico, mas se a equipe de saúde não tem esse entendimento, não tem um direcionamento, não está bem, né, direcionado de onde se faz o quê, como é que a gente direciona cada um, até para que o custo seja menor, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro, uma hora faz uma coisa, uma outra faz outra, né? É mais demorado e mais difícil. Então, são muito heterogêneos e o que cabe para um, às vezes, não cabe para o outro. Uhum. Ótimo, muito obrigado pela sua explicação, que se eu entendi bem, aí traz dois aspectos importantes, né? Que uma é a organização do sistema, né? E a outra também é a preparação, né? O preparo dos profissionais de saúde, para que eles possam usar aí esse sistema que, né? Se o sistema estiver organizado, mas os profissionais não souberem, né? Como utilizar, também, né? Não adianta. Eu vou só, antes de finalizar, Claro, dar um por exemplo. favor. Chama sangue oculto nas fezes. Você faz o exame de fezes, vê se tem traços de sangue, e aí sim você direciona a pessoa para a colonoscopia. Uma pessoa que trabalha comigo falou para mim: eu fiz o exame e veio positivo. Depois vem, tudo bem, vamos fazer uma coluna. Mas você fez um preparo para fazer esse exame? Você reviu a sua dieta? Tem coisas que você não pode comer antes de fazer esse exame. Não, comi normal. Quer dizer, a gente desperdiçou um recurso, né, totalmente desnecessário. E ainda trouxe uma angústia, né? Porque a pessoa ficou achando que já tinha um problema de saúde que não tinha. Tudo bem, quando você faz um exame de rastreamento, certamente você vai identificar mais pessoas que precisam fazer exame, né, sob
o risco de não deixar ninguém, né, que tenha doença passar. Mas ainda assim a gente tem que saber como é que a gente indica para fazer exame. Um exame simples, né? Que não tem custo, mas quando você faz para todo mundo, sem um critério, né? Sem orientar como deve ser feito, foi desperdiçado. É melhor não ter feito. Doutora Maria Inês, eu gostaria, por gentileza, dos seus comentários em relação às incorporações, né? Acho que a Helena já falou um pouco sobre isso, que muitas vezes o, o medicamento já existe, muitas vezes ele já foi até incorporado, mas ele não está disponível para a pessoa que precisa desse medicamento, né? E como, então, essa nova lei e as nossas recomendações na carta podem melhorar essa situação? Olha, Mark, eu vejo essa como uma situação bem complexa. E aí acho que não é uma questão só nossa aqui, né? O grande questão são os custos. Se o custo não fosse tão elevado, provavelmente a gente não teria uma dificuldade tão grande quanto a incorporação. Né? E aquilo que eu, na minha visão, e esse é um problema que não é só nosso, como eu disse, né? Na Europa, nos Estados Unidos, lá essa questão de custo, apesar de ser bem discutida, acho que tem um impacto menor. Na Europa, a gente discutindo, né, em encontros, né, médicos, a gente entende que nós não somos os únicos lugares que tem alguma restrição, que sofre alguma restrição, né, por esse motivo, né, principalmente em locais onde a medicina tem que fazer escolhas, né, do ponto de vista financeiro, do que é oferecido, do que não é oferecido, mas certamente a gente tem um déficit, uma discrepância muito grande, né, a depender de cada indivíduo se trata. E certamente essa discrepância vem, né, pelo custo, né, que as drogas, né, têm. Eu vejo que, como eu já tinha dito, a gente vai ter que discutir o que tem um impacto maior e o que tem um impacto menor. Não tem como a gente fazer diferente, não dá para ter tudo para todos, né? Se a gente não for crítico de entender o que de fato tem um benefício em cada contexto, o que não tem. Uma coisa é quando você olha um artigo clínico e fala, olha, aqui é um pouco melhor que o outro estatisticamente falando, mas quando a gente transpõe isso para a população e para tem drogas que têm o poder de oferecer cura, tem drogas que têm o poder de aumentar um, um, um tempo onde a doença está mais controlada. Geralmente a gente está falando de tempos curtos, né? De poucos meses, por exemplo, algumas vezes semanas. Então, até que ponto a gente tem um impacto relevante e até que ponto esse impacto é custo-efetivo, né? Eu acho que essa é uma discussão que não tem certo e errado. É muito difícil, vai passar por um contexto econômico e filosófico, mas para que a gente tenha acesso a, principalmente, terapias que têm um impacto muito grande em algumas doenças, né? Então, acho que a grande questão aqui é, por exemplo, a imunoterapia tem um impacto muito grande para o tratamento do melanoma, tem um impacto muito grande para o tratamento de algumas situações específicas de outros tumores, por exemplo, que têm alterações que o fazem sensíveis à imunoterapia, e por outro lado, podem ter um impacto muito pequeno em outras situações. O custo é muito alto. Para quem que a gente quer oferecer, que a gente acha que é essencial, pode mudar a vida daquela pessoa, para quem que provavelmente não vai mudar o caminho daquela doença, né? Então, esse entendimento vai ter que ser moldado, né? Tanto para o setor público quanto para o setor privado. Não dá para entender que um não tem uma possibilidade de custear isso infinitamente, não tem. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo situações onde alguns tratamentos têm um impacto muito grande e outras onde esse impacto é muito pequeno e cabe a nós, né, os grupos que representam pacientes, que representam os médicos, que representam, né, os setores governamentais, chegar a um entendimento do que a gente vai poder oferecer, né, no nosso contexto, mas para que a gente tenha um tratamento digno para todos. E se a gente tem uma gestão boa, né, Helena, tudo pode ser melhor do ponto de vista de Sim. custo-efetividade, de como a gente oferece. Então, você oferece mais, né? Se você sabe quanto você tem e o quanto eu preciso fazer, é mais fácil que você direcione, que você organize para que seja custo-efetivo e você possa saber onde você destina cada coisa.